Graça e paz, queridos. Estamos iniciando mais uma série de mensagens com o tema É Tempo de Vencer. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não saia daí. Daqui a pouquinho eu volto com a poderosa palavra de Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores. Glória a Deus! Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu gostaria que você compartilhasse também com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu creio que a palavra de Deus ela vai provocar uma reação no coração de alguém. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 16. Evangelho segundo João, capítulo de número 16 e o versículo de número 31. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o capítulo 16 do Evangelho segundo João vai mostrar as últimas instruções de Jesus para os seus discípulos. Nós estamos aqui já no desfecho, no encerramento, no arremate da grande mensagem que Jesus deixou como legado, não somente para os seus discípulos, mas também para a igreja de todos os tempos e de todos os séculos, inclusive para a igreja do século 21, que nesse momento vem enfrentando muitas aflições, vem enfrentando muitas adversidades. E nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de uma direção, nós precisamos de uma mensagem que nos motive, que nos encoraje, uma mensagem que nos fortaleça para que nós possamos continuar firmes, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Claro que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, principalmente nos 4 evangelhos, nós encontramos a narrativa de grandes milagres, de grandes maravilhas, Jesus operando sinais e também grandes prodígios. Mas quando Jesus já está às vésperas de voltar para junto do Pai, ele vai deixar uma mensagem de alerta para os seus discípulos, uma instrução diretiva para a sua igreja, para que a igreja do Senhor Jesus pudesse assimilar e também ter o discernimento que enquanto estiverem aqui na terra, também passaria por algumas aflições.
E Jesus então está falando aqui de uma forma clara e de uma forma concisa daquilo que possivelmente poderia acontecer. E os discípulos então vão entender agora aquilo que Jesus está falando. Porque um dos grandes segredos para nós como igreja do Senhor Jesus aqui na terra é de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus está falando aos nossos corações. Porque nós só desfrutaremos, nós só viveremos daquilo que nós entendermos na palavra de Deus. Jesus está deixando claro para os seus discípulos que não existe outro ambiente, não existe outra fonte, não existe outra maneira da sua igreja encontrar paz senão estando nele. Por isso Jesus ele vai dizer que a paz estaria nele, mas no mundo a igreja passaria por aflições. E se nós olharmos para os nossos dias, nós estamos, na verdade, vivendo esses dias, os dias das aflições, os dias que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 13, ele diz que nós passaríamos pelo dia mau. O dia mau que muitas vezes chega no nosso endereço sem nós estarmos esperando. O dia mau que muitas vezes encontra famílias, encontra casas, encontra pessoas despreparadas para enfrentar esse dia mau. Mas o apóstolo vai dizer: revesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque depois de ter vencido o dia mau, vocês possam continuar firmes. O dia mau, ele tem chegado nesses dias na casa de muitas pessoas, na casa de muitas famílias, homens e mulheres que servem a Deus, famílias que andam na presença de Deus. Mas o dia mau, a aflição descrita aqui nesse texto, que Jesus vai falar para os seus discípulos, tem encontrado algumas famílias despreparadas para reagir, para administrar as situações que têm acontecido no meio da sua família. Quando nós lemos sobre aflição, nós entendemos que a aflição ela é muito mais do que um problema. A aflição é muito mais do que uma adversidade. Se nós olharmos para a etimologia desta palavra, ela vem do latim e significa uma adversidade momentânea, uma adversidade não esperada, um problema que acontece repentinamente, que muitas vezes nos pega de surpresa. E é disso que Jesus está falando aqui, que no mundo nós também teríamos aflições. E as aflições, elas fazem parte de todo o processo da nossa caminhada cristã. Se nós olharmos para a história da igreja, nós veremos por muitas vezes a igreja também passando por aflição. Mas existe uma palavra profética que Jesus deixa muito claro aqui nesse texto. E nessa noite, ou nessa tarde, ou nesta manhã, eu vim para liberar esta palavra profética também para a sua vida. Podemos passar sim pelas aflições, podemos enfrentar sim algumas adversidades, podemos nos deparar sim com o dia mau, mas existe uma palavra profética de Jesus para as nossas vidas. Jesus, ele venceu. A vitória já foi estabelecida na cruz. Há uma vitória liberada sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que ainda passando pelas aflições desse mundo, já existe uma coroa preparada para cada um de nós como igreja. Por isso nós não podemos desistir, não podemos parar, não podemos retroceder diante das aflições que têm surgido na história da nossa vida. O apóstolo Paulo, um homem experimentado por Deus, quando se fala de aflição, mas também um homem experimentado quando se fala de revelação, porque o apóstolo Paulo, ele descreve, quando escreve a carta aos Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu.
um homem com uma larga experiência no reino espiritual, mas também um homem de muitas experiências quando se fala de aflição. E quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, ele diz que as aflições do tempo presente não poderão se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Existe uma glória de Deus preparada para a nossa vida. Existe um tempo novo de Deus preparado para a nossa vida. Eu não posso parar, eu não posso desistir diante das aflições. Eu fui chamado para vencer, eu fui chamado para ser um vitorioso, não somente aqui na terra, mas também um vitorioso no céu. Se nós olharmos para o último livro da Bíblia, o apogeu de toda a revelação bíblica, o livro do Apocalipse, nós encontramos pelo menos 7 vezes Deus falando através de João: ao que vencer eu darei, ao que vencer sentará comigo, ao que vencer terá o seu nome escrito em uma pedra branca, ao que vencer comerá da árvore da vida, ao que vencer. Existe uma promessa para quem decidiu vencer diante das aflições, porque vencer também está condicionado a uma decisão. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu fui chamado para vencer. E o apóstolo Paulo, ele vai mais além, dizendo no capítulo 8 e no versículo 37 da carta aos Romanos, dizendo que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No versículo 38 ele diz que nem a morte, que nem a vida, que nem a altura, que nem a profundidade, que nem os anjos e que nem as potestades poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei que não é fácil lidar com esta situação, não é fácil lidar com a perca de um ente querido, não é fácil lidar, quem sabe, com a falência de uma empresa, não é fácil lidar, quem sabe, com um sonho sucumbindo diante da situação que nós estamos vivendo. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo esta palavra. Se levante, não se curve diante das aflições. Deus te chamou para vencer. Você é um vitorioso. Deus te gerou para vencer. Existe uma vitória pré-estabelecida na tua vida. Calavasubri comandar a cheia. Alavasubri canto remia fócia. Alabinacama subri comandai. Satanás, ele deseja, é tudo que o inferno quer, que você pare, que você desista, que você se curve diante dessa situação, que você retroceda, quem sabe até mesmo que você dê um fim na sua vida, cometendo um suicídio. Mas nessa noite, a palavra de Deus vem como uma injeção de ânimo para a sua vida. Foi Jesus quem disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória já foi estabelecida. Eu só preciso ativar na minha vida. E a minha vitória não está condicionada tão somente às coisas terrenas, porque a Bíblia diz no capítulo 8 e o versículo 28 da carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Então, aquilo que está acontecendo, a aflição momentânea na sua vida, quem sabe o fato de você ter se deparado com uma grande adversidade, não significa que você é um derrotado, não significa que Deus te desamparou, não significa que Deus não se importa com você. Existe uma glória muito maior, existe algo novo te esperando, existe uma nova história, existe um novo capítulo, existe uma nova página. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Levanta a sua cabeça nessa noite, levanta a sua cabeça e volte a sonhar, volte a acreditar. Alava subcomandar a sé. Deus está interessado em realizar coisas grandes e sobrenaturais na tua vida. Eu acredito que é no meio desse caos, é no meio dessa pandemia,
É no meio desse momento não quisto por nenhum de nós que Deus vai estabelecer um tempo de crescimento, um tempo de vitória, um tempo de bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu vim nessa noite para te dizer que esse é o tempo. É tempo de nós vencermos. A vitória só acontece na nossa vida se nós tivermos um adversário. O adversário está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós lemos nessa noite que Jesus já venceu o mundo. Então nós só precisamos tomarmos posse dessa verdade, da vitória de Jesus na nossa vida. Jesus te chamou para vencer. Essa é a hora. Filipenses 4:13. Apóstolo Paulo vai escrever dizendo que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Quem sabe, por conta da aflição, você se encontra fraco, deprimido, oprimido, quem sabe pensando em parar, em desistir, retroceder, abandonar tudo, abrir mão dos seus sonhos, mas a Bíblia está dizendo que nós podemos todas as coisas no Senhor, porque Ele nos fortalece. Creia na palavra de Deus, tenha bom ânimo, tem vitória chegando aí, tem vitória chegando no teu endereço, tem vitória chegando para a tua casa, tem vitória chegando para a tua família. Deus não depende da circunstância terrena, Deus não depende da economia terrena para Ele nos surpreender. Eu creio que Deus pode, eu creio que Deus vai abrir os céus sobre a sua vida e vai estabelecer um tempo de vitória para a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Creia, é tempo de vencer. Se levante a sua cabeça e vai. Vai porque tem vitória pré-estabelecida por Deus na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Viva essa palavra, pratique essa palavra, creia nessa palavra e eu creio que um milagre vai acontecer na sua história. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.